Professora Evelise. Gente, professora Evelise está na Finlândia, né? Como vocês perceberam já pelo currículo e até pelo título do que ela vai estar tratando com a gente. Finlândia dá umas boas horas de diferença com o Brasil. Ela estaria entrando, já seria madrugada do outro dia, se ela fosse estar ao vivo. Então, por isso que eu fiz a entrevista com a professora Evelise e a gente traz aqui para vocês agora, para que possam acompanhar, conhecer um pouquinho dessa educação finlandesa de uma brasileira que foi para lá. Vamos lá, então. Oi, pessoal, estamos aqui com a professora Evelise, aliás, Evelise, direto da Finlândia, que veio nos contar um pouquinho, né, de como funciona essa questão toda que nós estamos discutindo na educação finlandesa, aliás, uma educação que é referência aí, né. Primeiro, antes de mais nada, Evelise, uma brasileira, que está na Finlândia. Conta para nós isso, Evelise, como funcionou, quando você foi para a Finlândia, para que o pessoal possa entender um pouquinho da tua trajetória. Ok, primeiro é um prazer estar aqui novamente, né? Obrigada pelo convite. Meu marido é finlandês, então eu vim para a Finlândia por causa dele, e eu sou professora formada em pedagogia no Brasil, e logo, claro, me interessei em continuar o trabalho na minha área. E aprendi a língua, ainda estou aprendendo a língua, então não é uma língua fácil. E aí fiz 2 especializações aqui, agora estou fazendo mestrado, e tive experiência em educação infantil, também em escola, e bastante tempo, já desde 2006, e nós chegamos Já aqui. faz. E eu agora, assim, de 2012 eu comecei a dar consultorias em relação ao sistema educacional finlandês. Então, hoje eu não faço só isso, claro, né? Mas eu recebo professores que vêm, delegações de professores, de gestores, né, diretores de escola, que vêm à Finlândia. Vem a Finlândia, geralmente Finlândia e Estônia, né, que é a nossa vizinha aqui, para conhecer o sistema educacional. E aí eu dou Grupos de brasileiros ou do mundo isso. inteiro? Não, eu trabalho com os brasileiros, Os né? brasileiros, que legal! Olha Uhum. só, gente, isso é interessante. A gente pensando em programar viagens, né? Aquelas viagens que a gente vai para conhecer também, olha que interessante. Bem São bacana. cursos de imersão, né? São organizados por agências brasileiras mesmo. E todo o curso, assim, tem palestras em português, né? Tem outros brasileiros, professores que também trabalham aqui. Ou, se é em inglês, é tudo com tradução. É bastante Puxa. interessante esses. É. Puxa, bem legal. Inclusive, né, a gente está conversando aqui depois o contato da Evelise e tudo, as redes sociais também vão estar disponíveis aí para que vocês possam, para quem tem interesse também, entrar em contato com a Evelise. Evelise, então, assim, nós estamos no nosso evento de transtornos, né? A gente está discutindo a questão de transtornos específicos da aprendizagem, do neurodesenvolvimento, TEA, TDAH, dislexia, descalculia, todo esse processo aqui no Brasil, a gente tem uma demanda muito grande, cada vez os professores necessitam mais de ajuda, de formação mesmo, por conta desses vários T's que aparecem, né? Em sala, na educação infantil, no ensino fundamental, ensino médio, educação superior, em todas as frentes aqui da área de educação. Esse cenário é assim também na Finlândia, dessa questão para os professores, é algo que aumentou a quantidade de crianças ou adolescentes que precisam de suporte, que entram com algum diagnóstico, alguma coisa assim? Eu acho que isso é um fenômeno global, que eu vejo assim, em vários países, e aqui também tem aumentado. Só que não é algo que pegou a Finlândia de surpresa, porque sempre houve políticas públicas já de se dar atenção a qualquer tipo de transtorno, desde já a educação infantil. Então, a Finlândia tem um programa que ela faz uma espécie de um portfólio, desde que a criança entra na creche. Uma vez por ano, o professor preenche um plano individual do aluno, esse é o nome, traduzido. E ele vai preencher
mais ou menos no final do ano, quando ele já conhece aquele aluno, para todas as crianças, é preenchido, é conversado com os pais, e se nota-se algum leve transtorno, por exemplo, a criança tem 3, 4 anos, ela não sabe o nome dos colegas, ela fala este, aquele, ela não sabe as cores ainda, ela tem dificuldade de comunicação, ela apresenta alguma agressividade ou problemas na fala, qualquer coisa já é colocado nesse plano, é conversado com os Desde que pais. eles entram na escola, desde o Na início. creche, Na desde o início. creche já. E aí esse plano vai ser passado para o outro professor na educação infantil, no outro ano, que vai ler, antes dele fazer o plano dele, ele vai ler aquele plano. E aí ele vai ver se a nota, né, da professora, se ainda procede ou se não, se era simplesmente uma fase. Então, é muito difícil uma criança que passou pela educação infantil chegar na primeira série, chegar na escola sem os educadores terem conhecimento que ela já apresentava algum distúrbio, algum problema cognitivo, social, ou mesmo físico, né? Fonoaudiologia, por exemplo, já na época da educação infantil. Por conta desse acompanhamento que se faz, então, desde o início, desde a entrada dessa criança, 1 aninho, 2 aninhos, Evelise? Bom, assim que acaba a licença maternidade, é 9 meses. A criança tem 9 meses. Os pais podem colocar. O direito à creche, ele é um direito, ele não é um dever. Então, não é obrigatório. Então, tem crianças que, por alguma razão, vão direto para a pré-escola. Então, aí não se tem o histórico dessa criança. Entendi. Se é algo leve, né? Se é algo, claro, ela já é autista, já nasceu assim, né? Aí vai se saber, né? Mas algo leve, até mesmo Asperger, é algo que não é, às vezes, não se consegue, não é visível, né? Sim. Dependendo do nível do espectro do autismo. E daí aí vai se ver na escola. Então, assim, se é recorrente, se vê, ou é muito forte, ou está recorrente, vários anos, se pede permissão aos pais para chamar um profissional que vai vir na instituição de educação infantil, por exemplo, fonoaudiólogo, ou uma psicóloga, uma psicoterapeuta, e aí se os pais dão a permissão, aí sim começa essas visitas e começa já um tratamento. Então, quando essa criança entra na escola, ela já está sendo tratada, já está sendo acompanhado o caso dela. Isso acontece numa educação pública, privada, independente, esses profissionais que vêm até a escola para, caso os pais aceitem, para fazer toda uma análise nessa criança, multidisciplinar mesmo, né? Sim, multidisciplinar e holística. Não temos muito, a maioria das escolas são públicas. A educação infantil, mesmo que seja particular, elas são, eu vou tentar traduzir na minha cabeça, tem escola, educação infantil particular, mas elas, tipo assim, elas terceirizam, elas vendem os serviços para a cidade, né, o governo. E quando elas vendem, elas têm que seguir a mesma linha, cobrar os mesmos preços, seguir a mesma linha, ter os mesmos, esse plano igual ao da cidade. Então, simplesmente uma extensão. Agora, a educação infantil que por exemplo, em inglês, aí, ou em francês, ou em alemão, aí sim, ela tem mais independência e ela não vai ter todo esse aparato pronto como as creches da cidade, que são as melhores, assim como as escolas públicas são as melhores, né? Que são as daí que estão mais amparadas atendem. pelas políticas públicas também do governo, sim. Tudo. Nossa, isso é só esse diferencial, né, da escola chamar, da família não precisar levar essa criança, né, da escola já se prontificar, conversar com a família e trazer esses profissionais, já traz um processo que facilita a vida desses pais, né? E nessa situação, Evelise, uma coisa que muito aparece aqui no Brasil também é porque normalmente os professores são os que percebem, até por conta dos marcos de desenvolvimento, por conta de, né, conhece como funciona cada etapa, né? E na hora de conversar com os pais, claro que muitas vezes os pais, no primeiro momento, não aceitam, né? Uma conversa nesse sentido. Isso também é um fato que acontece na Finlândia, nessa questão? Sim, sim.
Eu acho que também é mundial. Acontece. Nós temos muitos estrangeiros, então, na medida que veio muito dos estrangeiros, aumentou esses casos, principalmente refugiados, que passam por esses campos de refugiados e trazem, às vezes, traumas. Puxa. Eu fiz a primeira especialização que eu fiz quando eu cheguei aqui, alguns anos depois, foi justamente educação especial. Então, eu tenho um pouco de experiência que eu trabalhei com educação especial. Então, às vezes, tem crianças, por exemplo, que não tem nenhum problema físico, mas não falam. Não tem Uhum. nada físico, se não foi identificado nada, mas simplesmente a criança não fala. Já há 5 anos e não fala nada. Então, existem vários desafios aqui. E essa questão da educação infantil, sim, todos os profissionais veem a educação infantil. Isso é não só para proteger os pais, mas as crianças, que elas não precisam sair daquele ambiente onde elas se sentem acolhidas, onde elas já conhecem professores, colegas, para ir para um hospital ou uma clínica. Na escola, as escolas contam com uma psicopedagoga já, então ela está na escola, se precisar. Mas psicólogos não. Psicólogo vem visitar a escola 1 ou 2 vezes por semana, e se precisar de um outro profissional, um psiquiatra, por exemplo, aí a criança realmente vai ter que sair e ir até uma clínica. Mas Mas a a educação ideia de, infantil, de psicólogos, fono, essa equipe multidisciplinar é mais uma equipe que vai até a escola, com exceção, por exemplo, de um psiquiatra, então, que daí teria que levar a criança, tira a criança da escola e leva até a clínica, é isso? Mais ou a menos fono nessa linha. também. A fono também. A psicopedagoga toda escola tem. Toda a A escola, é psicóloga, obrigatório. a psicóloga visita, então ela trabalha em várias escolas, aí tem que Tá. agendar, mas mesmo assim é possível a psicóloga. Aí quando sai desse patamar para outros profissionais, aí já não tem tanta que cada escola tem. E aí sim o aluno ele vai até a clínica, por exemplo, e vai fazer o tratamento que é pago pelo governo, não pelos pais. Entendi. Puxa. Esse É, ponto, acho que destacar de novo, né? As políticas públicas, que daí são de responsabilidade do governo, do cabe aos governo. pais a tomada de decisão, né? Mas Uhum. não é o custo que ficaria com os pais. Isso são políticas públicas mesmo, né, Feliz? Não é muito justo isso, nem da escola. Não é justo que a escola tenha que pagar uma, uma auxiliar de sala com dinheiro da escola. Não é justo. Quem paga é o governo que faz isso. Mesmo escolas particulares, eles pedem ajuda se precisam. E Então, tem, Evelise, nos casos, então, que há necessidade, a questão de auxiliar de sala para acompanhamento do determinada criança, do estudante, tem sim. pessoas, então, que são contratadas, pelo o governo, contrata essas Uhum. pessoas para trabalhar e estar atuando com essas crianças, isso? Sim, sim, tem, por exemplo, para deficientes físicos, eles têm uma auxiliar só para eles, né, para ajudar, no caso cadeirante e tal, e que fica sempre com eles. Autistas, às vezes, tem também só para eles, porque eles não têm essa questão da sociabilidade que é difícil. Então, numa turma de autista pode ter o mesmo número de auxiliares de sala, uma para cada um. Mas não é para todos, vai depender assim do grau, né? E às vezes do grau que o autista pode ser bem agressivo, assim. Quando ele está naquele grau maior, ele ele não está integrado numa turma com outras crianças, ele está numa turma só de autistas, uma turma tipo 5, 6, uma turma bem pequena, com uma psicopedagoga que dá aula, uma pessoa formada, e quantas são necessárias as auxiliares de sala. Mas mesmo assim, essas turmas de autistas vão estar integradas numa escola normal. Por Ah, exemplo, mas o isso que eu ia falar, recreio, os estão corredores juntos. estão juntos. Até Estão pela juntos. convivência, até para mostrar para as outras crianças, né, que existem Sim. crianças diferentes. Então, isso Uhum. acontece na escola mesmo, né? Não vai para uma escola separada. A Finlândia procura integrar ao máximo, depende do nível assim do transtorno neurológico. Se a criança consegue estar integrada e ela consegue estar incluída, que são abordagens diferentes, por exemplo, síndrome de Down, eles têm uma escola própria, tipo, um instituto próprio. Síndrome Tá. de Down pode ficar na educação infantil, mas depois disso
vai comprometer o próprio desenvolvimento da criança, porque precisa estar com profissionais qualificados. Mas autistas eles estão também numa mesma turma, turmas separadas, mas, como eu falei, integrados numa escola Na escola. normal, onde eles vão encontrar as crianças sempre, corredor e na hora do recreio, por exemplo. E, Evelise, eu sei que você gosta também muito, atua nessa parte de educação infantil, saindo um pouquinho dessa questão dos transtornos, a educação infantil na Finlândia tem um processo forte da questão do brincar também, né? Dessa criança brincando, dessa criança fora de... Porque eu sei que você também estuda, é estudiosa das tecnologias, né? Mas na educação infantil, como isso é tratado na Finlândia, essa questão do brincar, das tecnologias? Na educação infantil, bom, que eu lembre, as crianças não têm, não tem telefone na educação infantil. Na verdade, eles vão ganhar um telefone lá pelo segundo ano, quando já sabem ler. Pela minha experiência de todas as turmas que eu já participei e tal, não, realmente não. Na educação infantil, não. Mas na escola, sim, pois eles vão ter o telefone. E o brincar, sim, mas é o ênfase em brincar, mas é uma brincadeira planejada. Não é aleatória, né? É um mito, assim, que as crianças da Finlândia só brincam e entram quase alfabetizadas no primeiro ano. Não, Só não é brincando, que assim. beleza, né? É por causa Osmose. é o brincar intencional, né? Tem uma Sim, intencionalidade pedagógica, né? porque tem, por exemplo, os dias temáticos, tem o Círculo da Manhã, tem uma base muito forte da educação infantil que os professores só seguem, eles fazem em todas as creches mais ou menos a mesma coisa. O Círculo da Manhã já é uma introdução que ajuda muito a criança a achar o próprio nome, escolher o dia, achar segunda, terça-feira, depois o que nós vamos fazer hoje. Então, tudo são ludicamente, né, com desenhos e a escrita. Então, a criança vai tendo esse contato com O a contato com escrita, a escrita. sem sentar numa mesa e alguém ensinando. Não, ela vai ter um contato bem natural, depois muita leitura, muita música, e com 5 anos começa um processo já de pré-alfabetização, vamos dizer assim, Uhum. uma vez por semana. Aos pouquinhos, coordenação motora, para perceber se aquela criança tem coordenação motora, se ela sabe escrever o nome dela, e assim aos pouquinhos vai, depois tem a pré-escola e daí, né, o primeiro ano é a escola. Esses círculos, Evelise, é como se fosse uma roda para falar sobre as rotinas que vão acontecer no dia da O criança? círculo ele é de manhã, mas ele não precisa ser assim que a criança chega. Depende da turma. Por exemplo, a última turma que eu trabalhei foi na creche. As crianças chegavam em horários diferentes, então eu fazia um círculo de leitura com as que chegavam, e depois, antes do almoço, eu fazia o círculo maior. E aí eu trabalhava letras, trabalhava vogais, trabalhava sons, trabalhava matemática, tudo com uma grande brincadeira, com música, cada um participando. Esse é Entendi. a criança vai se acostumando, assim, uma sensibilização, né? Ela é sensibilizada diariamente em relação ao ambiente que ela vive, com as letras, com os números, por exemplo, depende da rotina e da professora, né? Quanto melhor a professora é em estabelecer as rotinas, e de uma maneira lúdica, mais fácil, mais rápido a criança aprende, como, por exemplo, onde ela vai brincar. Então, tudo é muito organizado. Depois, o café da manhã, vai escolher, para não ficar mudando, porque criança muda toda hora, né? Sai daqui, vai para lá. Então, para ter uma organização, onde é que a criança quer brincar? Quer brincar com os carrinhos, quer brincar com Lego. Geralmente, a gente divide em pontos, são 2 salas, a gente divide em 4 a 5 pontos de brincadeira. Isso vai estar num quadro. Então, a responsabilidade da criança é pegar o nome Entendi. dela, é saber onde é que está o nome dela e saber onde é que está. Claro que tem figuras, fotos, né? Onde estão os carrinhos que ela quer brincar, onde estão o Lego que ela quer brincar. E aí, quando ela põe o nome dela ali, ela é uma espécie de um contrato verbal, tá? Então, você está aí, tem certeza? Então, não é para mudar daqui a 5 minutos, você vai ficar aí. O professor decide, ou é a manhã toda, ou você pode ficar aí tantos minutos, depois pode mudar 2 vezes, por exemplo, antes de ir para fora. Então, assim, isso está trabalhando também a independência
do aluno, que é muito importante aqui também. A autonomia deles, né? Autonomia, independência. E são as práticas de letramento que vão aparecendo desde o início, né? Por isso que depois, como gostei do termo que você falou, de repente a criança aparece alfabetizada. Esse de repente foi um processo, mas não foi aquele processo desde pequenininho pegando no lápis, né? Não é maçante, assim. Não é maçante. Ela vai reconhecer as letras. Claro que existem várias metodologias, e o professor pode escolher, ele é livre para escolher a metodologia que vai usar. Mas geralmente é um pouco Paulo Freire, assim, o reconhecimento das letras através dos nomes, através dos dias de semana, mais ou menos assim. Eu já gosto, se eu vou trabalhar a alfabetização, eu começo pelo fônico. Eu posso dizer que eu uso o método sintético, né, que é o fônico junto com o silábico. Mas se perguntarem o que os professores finlandeses usam, eles usam silábico também, assim como no Brasil. Entendi, mas sempre numa perspectiva do que a criança tem ao redor dela, né? De reconhecimento, bem no processo de letramento mesmo, de se apropriando daquilo que está próximo dela, né? E que lindeza. Agora tenho certeza que nesse momento, quando se fala Paulo Freire, todo mundo vibra agora nesse momento, né? Me perguntam muito. Na Finlândia, né, gente? Se a metodologia Paulo Freire é usada. Não, ela não é usada porque Paulo Freire fez para adultos, né? Ele não é. Ele, assim, dentro dos pontos principais de Paulo Freire, tem muita coisa que nós usamos, mas não dá para dizer que a Finlândia usa Paulo Freire. É a metodologia toda, sim. Não, eu dei um exemplo, assim, Um exemplo. até porque os professores escolhem a linha metodológica que eles querem, que eles gostam mais, que tem mais efeito. E essa questão que você falou do letramento, ela também, talvez ela fosse menor antes, mas com um grande número de refugiados, de crianças com bilíngues ou multilíngues, é necessário que haja uma língua comum, que é a língua finlandesa, que não é uma língua fácil. Então, tem crianças que vêm sem falar a língua para a creche. Acontece muito, eu vi muito isso. Então, é necessário, por exemplo, as roupas e tudo, a rotina, esteja tudo escrito, seja tudo com figuras, para que a criança consiga internalizar primeiro aquela rotina e depois ela vai vendo o que por exemplo, que tipo de roupa que ela vai ter que usar, né? Por causa da neve, bota, ela tem que se vestir, aonde que está uma roupa, então é tudo muito visual, assim. E isso, voltando aí o assunto que a gente começou a falar sobre os distúrbios, né? Esses cartões visuais que a gente começou a trabalhar com as crianças comuns vieram de todo um trabalho que já tinha sido feito com as crianças que tinham problemas cognitivos, como o autismo. Então, a Finlândia já tinha uma espécie de um caderno com várias figuras, inclusive a linguagem de sinais e tudo, começou tudo a trazer, que estava numa caixinha para estudantes com transtornos de neurodesenvolvimento, começou a se trazer para crianças simplesmente para segunda língua. Inclusive, numa das escolas que eu trabalhei, os pais não falavam inglês, nem finlandês, logicamente. Nós usávamos o livro, que era para as crianças, para conseguir se comunicar com os pais. Olha só! Bem interessante mesmo. A gente escuta muito sobre isso, né? A partir do momento que você cria processos, práticas para ajudar as crianças que têm algum tipo de transtorno, você acaba ajudando todo mundo. Né? Porque são práticas diferenciadas que não vai ser para aquele, isso agrega para toda a turma, né? Dá até um exemplo aí para se comunicar com os pais. E, Evelise, uma coisa que, dentro dessa questão das políticas públicas, tem algo relacionado à formação de professores, a essa questão da capacitação continuada de professores? Sim. Não vou dizer que é obrigatório, mas porque na Finlândia nada é obrigatório, mas é sugerido que sejam 3 vezes por ano, no mínimo, que exista algum curso ou alguma formação, e geralmente são vários, quase todo mês, assim, nem dá para... Tem muita oferta de vários cursos, e todos eles ligados à demanda daquela região, daquela cidade, e muitas vezes a escola torna aquilo obrigatório, e às vezes ela deixa, a educação infantil deixa muito livre.
o professor decide o que ele quer fazer, vai e fala para a diretora o que ele quer, o que ela quer. A escola já tem algumas pautas na agenda assim, que ela realmente quer falar daquilo, como, por exemplo, eu trabalhei 4 anos na escola europeia, e no último ano foi a questão de crianças estavam tipo, mudando de sexo. Como que o professor ia agir? Uma menina, por exemplo, que chega e diz, eu não quero ser chamada de Maria, eu quero agora, eu sou Mike, por exemplo, eu me entendo como menino, ou o contrário. Então, isso foi para toda a escola, inclusive com os jovens que tinham trocado de gênero, né? Com eles relatando experiências dele, por ser um problema hoje também global, comum, né? O que acontece. E assim vai. São Puxa. sempre assim de acordo com a demanda do que aquela região estão sentindo mais, ou, por exemplo, problemas de leitura, ou mesmo problemas do uso de muita tecnologia, como que se usa, como não se usa, né? E também aí vem no mínimo três vezes por ano. A partir da necessidade do que os professores levam para a escola, para os diretores, e daí vem a questão da capacitação a partir dessa necessidade, podendo ter escolhas até em qual linha que vai atuar, que vai escolher para se capacitar. E se o professor acredita, ou a escola, que precisa estudar um pouco mais sobre algum tema, ele dá essa sugestão para a cidade, para que ela busque profissionais para que ofereça para trazer para as escolas, para a comunidade. Que beleza, gente. E a gente pensando nesse tipo de coisa não é algo que parece impossível, né, Evelise? Bom, você está vivendo aí, né? Eu digo em nível de Brasil, porque dentro das prefeituras aqui, dos municípios, existem formações, né? Então, é uma formação que escuta muito mais o professor, né? Que daí ele pode escolher a partir da necessidade do que ele precisa para estar atuando em sala de aula, né? Isso é o tipo de coisa que a gente olha e fala assim, puxa, era uma coisa que podia, parece que sair amanhã e já sair aplicando aqui, né? Porque não é algo... Porque tem, né? Não tem todo um investimento, né? Mas tem verbas destinadas para esse tipo de formação aqui no Brasil. Tem bastante capacitação, né? Mas, enfim, não é toda uma política criada, né? Igual existe já... Exatamente, né? Porque, puxa, parece só da questão do professor levantar a demanda do que ele percebe em sala e poder escolher, né? Puxa, isso aqui que está acontecendo em sala, agora como que eu vou tratar a questão da mudança de gênero? Né? Como eu vou tratar isso? Vou buscar alguma formação nesse sentido, é espetacular, né? E daí está muito... Nunca está desatualizado, né, Evelise? Está sempre à frente do que está acontecendo em sala, né? Claro que existem equipes que trabalham com isso e já vão ver... a Finlândia faz muitos questionários com os alunos, com os professores, com a comunidade, e assim se consegue perceber qual é a demanda das escolas. Perfeito. Puxa, Evelise, a gente conversou sobre tantas coisas. Deixa eu te fazer aquela perguntinha assim de encerramento. Da tua lembrança de educação do Brasil. O que você acha que você sente saudades na Finlândia? Diferente, eu ia fazer uma pergunta diferente, mas daí mudei aqui. Pensando em Brasil, que se pensa assim, puxa, gente, na Finlândia, sinto saudades disso aqui do Brasil. Eu não sei, acho que as crianças são mais amorosas, né, no Brasil. De abraçar a professora aqui não acontece. Eu que abraço às vezes elas, mas elas não me abraçam. É uma coisa da cultura mesmo. Eu crio isso nas minhas salas. Eu chego, eu abraço, são crianças pequenas, assim. Eu crio essa cultura, mas elas não são assim. Elas não são assim. E eu sinto falta disso. É uma coisa bem da cultura mesmo de um país, né? Puxa. Eu lembro de crianças fazerem no Brasil, fazerem fila, assim, para abraçar a professora. Abraçar uma. Eu lembro disso. Aqui não. Não tem isso, vai entrando. Não tem muito toque.
não tem muito toque. E eu acho errado. Eu acho que tem que ter o toque. E eu trabalho de acordo com o que eu acho. Inclusive, não é aconselhável muito o toque para essas crianças que têm transtornos neurológicos, tal, problemas de desenvolvimento. Mas eu, aos pouquinhos, eu sempre trabalhei o toque mesmo para essas crianças. Porque é Vai de algo que eu acredito. pouquinho até conseguir Tem que ser aos chegar. pouquinhos, né? Sim. E é algo assim que alguns professores estrangeiros realmente têm medo, porque aqui é diferente, mas eu não tenho medo. Eu vou aos pouquinhos assim, vou procurando recriar um ambiente mais brasileiro assim em sala de aula com as minhas crianças, porque são crianças, né? É Ai, só que questão de delícia. cultura de não estar acostumadas, né? Eu adorei. Eu acho que essas crianças chegam em casa depois querendo abraçar mais tudo. E falar, Que, da que onde houve, veio isso, gente? O que houve na sala de aconteceu? aula? Né? Não dá para imaginar as crianças assim estarem, porque é bem essa educação infantil, elas estão grudadas na prof, abraçando, né? Querendo o tempo inteiro esse carinho, né? Ah, que lembrança boa, tenho certeza que isso aquece o coração de todos nós aqui, dessa nossa coisa de estar junto do toque, de estar pertinho, abraçando, isso é muito bom mesmo. Evelise, só agradecer pelo teu tempo, pela disponibilidade de estar aqui. A Evelise é nossa professora da pós também, né? Organizou o material todo falando da educação finlandesa. Então já está no Instituto. Eu conheci a Evelise no Instituto em 2020, né? No momento da pandemia, quando a gente tinha umas lives ainda durante o dia, que a gente estava tudo em casa no Brasil, né? E ali foi muito, muito aprendizado desde então, e depois, né, nossa professora também da pós, então é muito bom ter essa parceria com vocês, sempre estar sabendo o que está acontecendo aí na educação finlandesa, que a gente escuta falar tanto, né? E como eu disse, adorei só esse finalzinho, assim, tá tudo lindo, só podiam abraçar mais, né? Só podia abraçar mais, ser mais, assim, mais calor humano, senão isso não tem. Quanto mais sobe, né, mais nórdico, mais fechado, assim, as crianças são, elas não sorriem muito, não se soltam. Por exemplo, põe uma música no Brasil e me diz o que acontece com as crianças. Meu Deus, não só com a criança. Põe uma música aqui, todo mundo fica parado. É mesmo? Sim, porque existe é a característica do povo, Que né? Então, isso, assim, interessante. é a única coisa que eu estrago, a educação finlandesa, isso. Que Eu venho e delícia, que ótimo estrago, estrago gente. tudo. Eu sou tão musical que aqui no Instituto ele já sabe se eu tô meio ranheteando, meio bravo com alguma coisa, ele só vem com o celular com uma playlist, daí muda meu humor na hora. Porque música, a gente fala, né? Música eleva, salva, música é arte, puxa vida, né? Que você possa ter crianças mais musicais também na Finlândia. Obrigada, Evelise. Muito boa a conversa, como sempre. Foi um prazer. Nossa. Olha só, gente. Todo mundo, pessoal, aí vários querendo ir embora para a Finlândia, né? Até descobrir que lá as pessoas não abraçam e não têm uma relação tão forte com a música, né? Eu vi alguns aqui falando que querem ir embora para a Finlândia, mas agora não sei mais se quero, né? Não é verdade? Diz a Vanesca aqui para a gente, olha lá, tive sérios problemas da pandemia, sou do apego, do toque. Vanesca, sou dessas. Muito complexo para mim ter ficado sem, muito mesmo. Eu sou do apego, do toque e da aglomeração. Diz a Mara, tivemos o exemplo da pandemia, como é importante o toque, o abraço, sentiram muita falta disso. Não é verdade, Mara? Né? E daí imagina a Evelise lá, uma educação linda, maravilhosa, né? Tudo que a gente escutou aqui de exemplo de lá, mas não tem isso que a gente tem tanto por aqui, não é verdade? Diz a Rosália aqui para a gente, nossas crianças aqui no Brasil realmente são muito carinhosas, não é? Adoro se pendurar no nosso pescoço, não é verdade? Fátima, você vai embora ainda para a Finlândia com a sua filha? Depois disso?
Veja se você ainda permanece nessa ideia, né? Diz o Inácio aqui, né? Paulo Freire, grande contribuidor da educação. Como é bacana, né? Quando a gente escuta de um país na Finlândia, né? Falando dele que a gente tanto estima aqui, tanto estuda, né? Aqui Paulo Freire diz aqui a Elieuda Lima, quero me mudar para a Finlândia, gente. Lá a educação não tem berço. Jesuíta, né? Olha só, muito bom, gente. Eu vi vários outros comentários aqui. Opa, deixa eu colocar mais um aqui que é bem importante nessa fala da Evelise, né? Políticas públicas honradas para o povo. Então, é claro, né? É um outro país, e muito longe daqui, da nossa cultura, claro que é muito diferente, né? Mas é aquilo que a gente escutou nos outros dias também. A Nelly falou também na entrevista, né, que eu fiz com ela, né? Não quer dizer que no Canadá, a educação do Canadá a gente não possa aplicar nada. Não tem a ver com a nossa relação aqui, mas, né? Tem sim, às vezes, uma ou outra coisinha que a gente pode estar pensando em usar, ou pelo menos a gente consegue aqui, né, ver da parte bem boa do nosso Brasil aqui, essa questão do abraço, do apego, né? Diz a Claudinete aqui, na pandemia, o que mais me deixou triste foi o fato de negarem que os avós não abraçassem os netos. Nossa, isso já até me engasga só de falar, Clau. Isso foi Deus o livre, né? Estamos aqui, gente, sobrevivemos. Minha Nossa Senhora, né? A Diane é da mesma linha, música é vida. Salve a música, né, Diane? Pelo amor do bom Deus, que coisa maravilhosa. Gente, lembrando que a Evelise, né, como a diferença de fuso é muito grande, eu fiz essa gravação que vocês acabaram de assistir, mas tem o Instagram da Evelise que a gente está divulgando aqui para vocês durante a fala dela. Então, assim, o Instagram da Evelise aqui, ela se dispôs, vocês podem entrar em contato com a Evelise, tá? Que ela estará respondendo vocês pelo Instagram, para quem tem interesse, não tem problema algum, tá bom? De todos os palestrantes, né? Tanto que o caderno que vai para vocês vai com o Instagram, tudo anotadinho, direitinho, mas para quem está tomando nota durante o evento aí, já pode estar fazendo isso também com o Instagram da Evelise, para tirar, porque eu vi que tinham outras dúvidas aqui que vocês colocaram. Como ela não está presente ao vivo, vocês podem estar entrando em contato com ela, tá bom?